energia são algumas delas. Por exemplo, a evolução da curva de custos do armazenamento de eletricidade é uma delas, mas existem muitas variáveis. Sobre o CCS, nós não consideramos por duas ou três razões. Primeiro porque em 2015 foi feito, eu participei nisso, um estudo em Portugal sobre o potencial de CCS. CCS é captura e sequestro geológico de carbono. E na altura a conclusão em que chegámos, e foi feito com os principais emissores no país, foi que a única hipótese, ou os únicos clientes, chamemos-lhe assim, com força de expressão, do CCS seria a indústria do cimento. E a questão que se coloca quando se pensa em CCS, o CCS tem três componentes. Tem a captura, o transporte e o armazenamento. O modelo de desenvolvimento e o modelo de negócio associado ao CCS é bastante complexo, porque a captura, normalmente, e é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, é uma apreensão, as empresas apreendem este custo da captura. Mas o transporte e o armazenamento já não é bem assim. E, portanto, isto só é viável se pensarmos como uma solução tecnológica, ou como uma solução interessante, se estivermos, por exemplo, num hub de emissores, em que cada emissor trata, de facto, acomoda os custos da captura, mas o transporte e o armazenamento e o sequestro geológico tem que ser um modelo de custos já repartido. Em Portugal, não sei se têm noção, a zona mais interessante para fazer sequestro geológico é a zona de Alves Barrota, Batalha, etc. E depois temos também uma zona offshore, mais ou menos na mesma direção, mas para o oceano. E, portanto, pensando nos cimentos em Portugal, para fazer uma rede que nós contabilizamos para levar o CO2 de transporte e os custos do sequestro nessa zona, acrescentando a aceitação social para este tipo de soluções, já na altura, quando pensamos nisto, a conclusão a que chegamos é que isto não é caminho para Portugal. Porque isto pode ser um caminho interessante para os Estados Unidos ou para o Canadá, porque têm muitos recursos de carvão e de petróleo e etc., e de gás, que podem continuar a utilizar e, portanto, nós não temos esse tipo de recursos e, portanto, não nos parece fazer grande sentido este tipo de soluções. E por isso nós, objetivamente, não o pusemos. O que nós temos, mas aí é uma das análises de sensibilidade que vamos fazer, porque há muita incerteza, é o CCU, é captura do CO2, mas para utilizar para determinado tipo de indústria, nomeadamente para a produção, por exemplo, de microalgas ou macroalgas, que depois podem ter aplicações por aí fora, na cosmética, na farmácia, até na parte alimentar, na indústria alimentar. Temos uma pequena experiência que pusemos lá, mas que, por exemplo, isso é uma área de incerteza muito grande neste momento ainda. Mas em relação à floresta, realmente... Em relação à floresta é fácil, não. Não se considerou nenhuma espécie fora daquilo que é o contexto atual de conhecimento florestal e de prática florestal. E biocombustíveis em relação ao bocado dessa Mas qual era a pergunta? Estava-se a prever já um quarto da incorporação dos biocombustíveis nos transportes e... Transportes de mercadorias. Mercadorias, sim. Mas... A razão porque entra no transporte de mercadorias é porque a mobilidade elétrica nos pesados é ainda um bocado... Pois. Mas por outro lado, também já ouvi dizer que os biocombustíveis não vão ter nunca grande expressão. Porque por causa dos problemas que estão associados na origem e que não era um caminho nunca a seguir, portanto nunca seria já nem é visto como bom, não é? Isso não é verdade. Aqui A Comissão Europeia tem como objetivo a incorporação de 14% de biocombustíveis nos transportes até 2030. E isto mostra que não é uma aposta baixinha, 14%, sem dúvida, mas possa ser vista nessa ótica, mas está muito longe de não ser uma opção de estratégia. Sim. É que ainda agora, a propósito do Plano Nacional de Energia, falou-se também sobre isso. No início tentava-se pôr muito mais a fasquia e agora está a achar que não se deve ir para grandes porcentagens. A questão é simples, eu posso acrescentar. A questão é relativamente simples de equacionar. A produção de biocombustíveis, aqui há uns anos, teve
uma expectativa muito elevada, mas eram os de primeira geração, e os combustíveis de primeira geração depois apareceram com desafios gigantescos, nomeadamente quando houve um episódio em 98 em que houve uma crise com o mercado do milho mundial e que o preço subiu muito e deixou de haver milho para a produção de alimentos e passou a ser a produção de milho, até que houve uma moratória do governo americano para proibir a venda de milho para a produção de biocombustíveis e, portanto, isso arrefeceu muitíssimo as expectativas dos biocombustíveis. E agora, aquilo que nós estamos a considerar aqui de biocombustíveis é a possibilidade de fazer biocombustíveis a partir de celulose, portanto, com as tecnologias de Fischer-Tropsch, etc. Só que é um pouco caro ainda. É um pouco caro. E quando se começa a colocar essas unidades de produção de biocombustíveis a partir de celulose, comparativamente a 1 kWh produzido por solar para abastecer um veículo elétrico, portanto, ele só é competitivo quando o preço da eletrificação de facto é mais elevado e isso só acontece na parte de combustíveis. Eu pessoalmente acho que a produção de biocombustíveis devemos encará-la como um caminho de transição, uma opção de transição até outras tecnologias. Uma válvula de segurança? Com uma válvula de segurança, sim. Eu acho que vai ter um papel, tem um papel. Até 2030 eu penso que tem um papel que tem que ser considerado, mas à medida que começam a aparecer, por exemplo, aqueles esquemas de abastecimento dinâmico por catenárias ou por indução nas autoestradas, porque é que nós não nos preocupamos com o biocombustível? Não sei. Temos ali uma pergunta. Sou Tomás, sou estudante de Engenharia da CT. Eu gostava só de perguntar algumas coisas. Se contabilizou de alguma maneira energia nuclear no base? Não, sim. E se está e o biogás, se o biogás vai ter algum papel importante no uso generalizado da população, não o gás natural, o biogás. E depois, se estamos numa situação em que temos de criar agora um cenário e encontrarmos petróleo, porque estamos à procura dele, e o que é que acontece se encontrarmos, tudo isto, prioridades, viram-se todas ao contrário. Eu vou responder em relação ao encontrar petróleo. A Júlia claramente não vai gostar desse adjunto. Só dizer, em relação ao nuclear, não, porque está excluído. Eu tenho a minha própria opinião, como tenho em relação ao petróleo, que aliás partilho ali com o meu colega de consórcio. Nós não fizemos esse tipo de cenários, porque de certa forma poderíamos ter feito, mas era um bocadinho ainda mais especulativo do que estes cenários que fizemos. Ou seja, de repente começámos com um wildcard do tipo encontramos petróleo na Aljubarrota, seria bastante complicado. Portanto, não temos nuclear, não temos petróleo. Júlio, porquê é que não temos biogás? Temos, sim. Temos, não é? Eu que não tive tempo de apresentar. O biogás, sim, é considerada aqui alguma recuperação, alguma melhoria na eficiência do biogás dos aterros e até das etares, mas lá está, isto nós quando discutimos isto com pessoas do setor, está aqui muito wishful thinking, quer dizer, eles acham que sim, é possível, mas é preciso então encararmos isto de outra maneira do que temos estado a encarar até agora. Mas sim, estamos a considerar aqui... Paradigma do setor. É uma mudança de paradigma que o próprio setor tem que equacionar se quer de facto enverdar por aí ou não. Eu desde que faço PNACs, e já estou um bocado velhota, que lembro-me, sei lá, de 15 anos, de ter reuniões com
industriais na área da suinicultura, por exemplo, da área do Lis e de Monchique, e era a grande panaceia, era o aproveitamento do biogás das suiniculturas. Há 15 anos depois continuamos exatamente na mesma. Eu não percebo, não sei. Não sei o que é que se passa com o biogás, mas que há potencial, há um enorme potencial. Se calhar fazia só um comentário, porque nas suiniculturas, uma das razões pelas quais não se deu mais uso ao biogás é porque existe uma distorção no mercado chamada eletricidade verde para a agricultura. E, portanto, não viabiliza a introdução de biogás. A Nova, por exemplo, faço publicidade, tem biogás, o uso do biogás para produção própria. Portanto, o biogás não chega a andarmos a injetá-lo numa rede de gás natural, por exemplo, para abastecer as casas. Já agora, o cenário é de eletrificação, não de intensificação da utilização de gás, nomeadamente no doméstico. O gás fica importante na indústria. Mais questões? Boa tarde, meu nome é Inês, eu desloco-me em bicicleta aqui na cidade de Lisboa há já 4 anos e gostei bastante da vossa metáfora ciclística, fora pista, pelotão, camisola amarela e gostaria de perceber se em 2050 a bicicleta deixou de ser um modo de transporte sustentável ou se ficou assim fora de pista, não percebi muito bem. Obrigada. Agora ali a outra pergunta, reuniamos as duas perguntas. Eu penso que não se está a ouvir muito forte. Muito boa tarde. Parabéns pela apresentação, pelo projeto. Eu faço duas questões, na verdade são duas opiniões encapitadas. No vosso. Vou começar pela questão do paradigma energético. Em termos de energia, equaciona-se, de certa forma já responderam um pouco, a ênfase para que os centros eletroprodutores, nomeadamente as grandes centrais produtoras, sejam a combinação de vários tipos de tecnologias de energias renováveis. Por exemplo, a hídrica, fluvial, com a eólica, com a solar, até mesmo com a exploração da hídrica marítima, portanto, a energia das ondas com a eólica no mar, a maré motriz. Portanto, parece-me que esse fator é crucial. Eu não sou de engenharia, não é minha área académica, mas a percepção que eu tenho é que as energias renováveis têm o problema de serem intermitentes. Se combinarmos vários tipos de renováveis, mitigamos muito esse fator de intermitência. Parece-me muito estratégico que as grandes centrais elétricas sejam combinação de vários tipos de tecnologias renováveis. Uma última questão. Equacionaram um pouco também no vosso trabalho a dimensão, o ordenamento do território. Quer dizer, de uma forma implícita, sim. Mas a questão do ordenamento do território parece-me de facto, é bastante crucial termos que conhecer como é que as populações, como é que as cidades estão organizadas no território, nomeadamente como é que as cidades estão organizadas no espaço urbano, e é sempre crucial apostar num bom ordenamento do território, nomeadamente nas cidades. Fico-me por aqui, muito obrigado. Temos mais uma pergunta para fecharmos a sessão. Mais alguém quer? Ali temos estado Pedro Nunes, da Universidade de Lisboa. Eu queria só perguntar se as emissões da aviação se foram contabilizadas no trabalho. Eu posso começar já pela última. Com a aviação acontece uma coisa curiosa, que é, a nível internacional, a aviação entre dois aeroportos, assim como a navegação entre dois portos de países diferentes, não é atribuída, em termos de responsabilidade, a nenhum dos países. Portanto, é delegada numa organização internacional. Ou seja, não há forma de afetar, não há forma legal, jurídica de afetar.
Portanto, nós temos que recolher essas emissões de uma outra forma e, portanto, aqui, neste caso em particular, a modulação e aquilo que nós fizemos foi, o foco foi sobre a aviação entre aeroportos nacionais, mesmo. Porque é sobre esse universo que incide o objetivo da neutralidade carbónica. Há separado, a nível internacional, um acordo já estabelecido pela Organização Internacional da Aviação Civil para limitar as emissões da aviação até 2050. Mas isso é um outro assunto completamente político. Sobre as bicicletas, a Júlia acabou de descobrir que nós não temos bicicletas no slide, mas elas estão lá. Não, é que há imensa bicicleta. Há imensa bicicleta e há imensos modos suaves. Sobretudo a camisola amarela. Exatamente. Até porque faz parte, digamos assim, se pensarmos no camisola amarela um bocadinho desta forma, o camisola amarela é uma mudança de lifestyle. E muitas das tendências do estilo de vida, das quais a bicicleta e os modos suaves em geral são bastante importantes. E digo mais, foi engraçadíssimo ter na sessão da apresentação do roteiro, uma das primeiras críticas, uma das pessoas que nós convidámos para debater exatamente a parte da mobilidade foi o professor José Manuel Viegas, que se lembrou imediatamente de dizer: vocês viram o que é que se passou com os trotinetes nos últimos meses? Será que ainda vamos a tempo de modelar as trotinetes? não íamos a tempo. Sobre a questão sobre a resiliência, eu aqui substituo a Júlia, que é quem é da equipa de modelação, mas o modelo Times não é um modelo de base horária que consiga modelar, por exemplo, a forma como se comporta o despacho elétrico. Mas de alguma forma isso está refletido nos resultados, ou seja, a verdade é que os resultados refletem uma diversidade de opções tecnológicas em termos de produção elétrica e, portanto, uma maior resiliência do sistema em global. Mas, digamos que não foi especificamente a ter em linha de conta a questão da intermitência, porque a questão da intermitência passa por assim, digamos, entre os dedos do Times. Só um último reparo, para fechar, assim, como uma última nota, que é curioso que há bocado o professor António Varela falou da questão do sequestro e da ideia de a nossa floresta no futuro vai ser uma floresta madura. E é verdade, e esse efeito de idade está contemplado aqui, ou seja, foi feita uma caracterização da floresta e uma caracterização da idade da floresta portuguesa, da estrutura etária da floresta portuguesa, e, portanto, é por aí que nós conseguimos perceber qual é o potencial de sequestro. Mas isso coloca uma questão que, curiosamente, eu até agora não vi praticamente ninguém apontar, que é o seguinte: nós temos como objetivo atingir a neutralidade carbónica em 2050, o ano 2050. Mas, objetivamente, o que a humanidade tem que fazer é ir para lá de 2050 e pelo menos manter essa neutralidade carbónica, senão mesmo passarmos a um cenário de emissões negativas. E aquilo que nós nos estamos a socorrer neste momento, e o roteiro, e bem, e é essa a nossa tarefa, é de uma tecnologia, assim, um potencial que é finito de sequestro biológico. Então, a questão que depois se terá que colocar, mas não sei. Calma, Júlia, não entra agora. Como é que nós vamos fazer para depois de 2050 continuarmos com emissões zero líquidas e eventualmente até emissões negativas. Muito brevemente, para comentar a primeira intervenção, para dizer que, vamos lá ver, o futuro, eu acho que nós vamos assistir ainda, e estamos já a assistir um bocadinho e vamos assistir mais, a uma transformação do setor elétrico, da forma como se produz eletricidade. E, portanto, não existe bem essa noção que está aqui a querer dizer, ou seja, não existe uma central que tenha várias renováveis. Isso não existe, quer dizer, o que existe é um território, cada território, o território tem áreas com maior apetência de recursos para produzir determinada, de recursos de energia renováveis para produzir essa eletricidade e, portanto, a ideia é ir aos sítios mais aptos, porque em princípio será aí o menor, não é o meu, acho, porque será aí o menor custo, não é?
Depois temos uma coisa que se chama a rede elétrica, que faz essa mistura em tempo real. Não é? Nós atualmente temos este modelo que são produções centralizadas, as grandes hídricas, as grandes centrais térmicas, as grandes centrais de produção solar, e aquilo que se começa a fazer e penso que vai ser levado de facto a um desenvolvimento maior, tem a ver com a partição desta rede, deste formato, numa rede mais descentralizada. Eu estava há pouco ali a mostrar, que aqui a Maria João estava a referir, em 2050 aquilo a que chegamos é um equilíbrio exatamente igual entre a produção solar centralizada e a descentralizada. Nós não fazemos ideia neste momento, e por isso eu continuo a dizer que isto são só números e ideias de números, de qual vai ser o modelo de negócio que vai triunfar sobre a produção descentralizada. Nós temos vários modelos de negócio a ser experimentados em várias partes do mundo. E depois há de sair um ou dois mais vencedor. E de repente, quer dizer, o modelo de produção de eletricidade atualmente está assente em capital intensivo de alguns investidores que produzem para os milhões de habitantes. O que nós temos em alternativa, e nós temos um bocadinho isso considerado no Camisola Amarela, é termos não tanto investidores concentrados, mas qualquer família pode ser um investidor de produção de eletricidade e pode começar a constituir uma área de negócio para determinadas famílias, se tiver essa disponibilidade para investir. A família nem precisa de saber nada de eletricidade. Há algoritmos que lhe dizem em tempo real quando é que deve guardar no seu, ou quando é que deve colocar na rede, porque é mais interessante. O delta entre o custo da produção e o custo da eletricidade na rede é preferível para colocar na rede, ou não, ou eu guardo, ou vendo ao meu vizinho de baixo, nem sequer vou pôr à rede e não me sai do prédio. Quer dizer, há vários modelos que estão a ser testados neste momento. Portanto, isso o sistema há de... Agora, de facto, e mais uma vez, quer dizer, nós não estamos aqui a equacionar, nem vamos fazer nenhuma análise de sensibilidade relativamente a isso para uma hora de pico em que não há sol, em que não há vento, em que não há água, em que não há... Quer dizer, temos lá várias coisas que acomodam isso. Desde logo as interligações com a Espanha, ninguém perguntou, mas eu vou dizer... nós estamos a considerar que Portugal, em termos de produção elétrica, vai ter saldo zero com os seus vizinhos. Okay? Portanto, não vamos ser nem importadores líquidos, nem exportadores líquidos de eletricidade. Mas temos as interligações que permitem fazer esse equilíbrio momentaneamente. Temos a bombagem hídrica e o armazenamento que é preciso para acomodar determinada procura que existe na hora de ponta, porque a procura de serviços nós temos também discriminada por base, cheia e ponta. E dizer outra coisa, esqueci. Mas isso não está modelado. E temos os veículos elétricos que, em último reduto, podem constituir, segundo se dermos um sinal de preço bem adequado, com armazenagem enorme para o sistema elétrico nacional. E, portanto, eu só gostava de realçar aqui uma coisa. Existe já atualmente, eu penso que é do conhecimento de todos, a capacidade de sermos autoprodutores da nossa energia. Não há barreira nenhuma, se visto do ponto de vista individual, a parte do dinheiro, mas também não estamos a falar de um doméstico muito diferente de comprar um frigorífico. Portanto, isto é importante ter esta noção. Os preços são muito distintos daquilo que nós tínhamos anteriormente. E também pôr em evidência que Lisboa assumiu a estratégia de reforçar muito a produção local de energia para frente, e, portanto, tem um objetivo até 2021 de instalar 4 vezes aquilo que tinha instalado em 2017. Em termos absolutos não é brutal, estamos a falar de 8 megawatts, nós temos a esperança e acreditamos que isto vai exceder largamente em 2021 estes 8 megawatts em edifícios, nós estamos a falar de centrais, e, portanto, as cidades, e Lisboa em particular, assume-se como uma... para além de ser a capital, assume-se como uma cidade que vai ser exemplar no contributo que as cidades podem dar na redução das necessidades de produção da rede centralizada. E, portanto, é isto que as cidades têm que começar a pensar em estes caminhos que as cidades têm começado a seguir. O professor Valéria quer fazer um comentário? Não, só um comentário. Maria João está farta de saber que, a minha opinião, eu sou muito favorável à produção descentralizada da energia fotovoltaica em particular, mas está a dizer isso como se não houvesse barreiras administrativas. Tirem as barreiras administrativas. Não existem barreiras administrativas ao indivíduo se constituir como autoprodutor. Não existe. Existem barreiras, e
e essas sim, e que são modelos que temos que testar, há a agregação de consumidores, isso é outra conversa. Que são estes modelos que aqui é evidente que é essencial e é evidente que é isto que se fala em todo o lado das comunidades de energia. Sejam elas de que forma que elas se venham a materializar. Felizmente eu ouvi no PNEC a apresentação das comunidades. Parece que é grande. Só a esse propósito, eu dou o meu exemplo. Eu sou senhorio de um prédio em Campo de Rico, tenho a sorte, e a minha sorte, de viver no último andar e, portanto, já vão 1.500 watts de painéis solares, mais o solar térmico no meu prédio. Eu adorava poder fazer isto para servir o prédio e para servir individualmente, aliás, até para servir como um incentivo ao meu arrendamento, digamos assim. Há de ser no futuro. Muito bem, agradecemos a vossa presença. Vamos só relembrar então que agradecemos o preenchimento dos questionários, como sempre. Como sempre também vamos disponibilizar o vídeo da sessão e dizer-vos que no dia 12 de fevereiro vamos continuar com uma discussão que é totalmente adjacente e complementar a esta e que tem a ver com o quadro que temos para a educação para a sustentabilidade, que obviamente uma coisa não pode andar sem a outra. E no dia 12 de fevereiro cá vos esperamos. Agradecemos aos nossos convidados mais uma vez. Só dizer olá, estava com medo de ser uma coisa genérica. Não, é que eu tentei dizer eu sou a Ana Yeah? I'm sorry, that's why I was like, I know the question. Mas fechar como? Ai, aqui. Não sei o que